Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver as questões da prova de matemática do concurso de agente administrativo do município de Candiota, no Rio Grande do Sul. Uma prova que foi aplicada pela Fundatec. E eu queria que você, que está estudando, que já resolveu muitas provas da Fundação Getúlio Vargas, Sebrasp, quem sabe da VUNESP, observasse bem como é essa banca. Essa é uma banca mais conteudista. Então, se você está preparado para resolver questões mais complexas, como as questões lá da Fundação Getúlio Vargas ou da VUNESP, você consegue entender e compreender essas questões. No entanto, o contrário pode ser dificultoso. Então, quem está acostumado a simplesmente resolver as questões do modo calcule, resolva e tal, pode se bater um pouco a resolver aquelas questões mais contextualizadas. Nessa prova, por exemplo, não existe problema, não existe realmente um problema de fato, uma questão mais contextualizada, uma questão mais bem elaborada. As questões são muito diretas, até aquela que parece ser um problema, ela é direta, diferente das outras. Tá? Então vamos lá, vou resolver a prova inteira num vídeo só, porque é rapidinho. Primeira questão, dados os conjuntos abaixo, o conjunto que representa A interseção B, o conjunto interseção vai pegar os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B, portanto, entram aqui 1, porque tem no A e no B, tem o 6 no A e no B e tem o 12 no A e no B. Só isso. Então, esses três elementos é que fazem parte do conjunto interseção. Portanto, A. Próxima questão. Considerando que x é igual, daí tem uma fração ali, e y, outra fração, o valor de y menos x. Então, eu tenho que calcular os dois primeiro, para depois subtrair. Vamos lá, vamos calcular o x primeiro. X é igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 3 vezes 9, 27. E 4 elevado a 0 é 1. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar igual a 28 sobre 1, que é igual a 28. Vamos calcular o y. Raiz cúbica de 64, isso é, um número que multiplicado por ele e multiplicado por ele de novo, vai dar o 64. Esse número é o 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, é 4 mais 7 sobre 11. E isso vai ser igual a 11 sobre 11, que é 1. Então, vamos agora calcular y menos x. Y, 1. Menos o x, 28. Você tem 1 e quer tirar 28, você fica devendo 27. Então, menos 27. Resposta B. 33. Bom, esse não é um conteúdo muito comum em provas, que é função. Sendo f de x igual a 2x menos 10 e g de x, x mais 8, calcule f de menos 2 e g de 9. Tá. E depois a gente vai ter que somar. O que a gente vai fazer? F de menos 2. No lugar do x, você coloca menos 2. Então, vai ficar assim, ó. F de menos 2 é igual 2 vezes o x, 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 10. Então, f de menos 2 é igual a menos 14. Agora, vamos calcular o g. G de 9 é igual a x, que vale 9, mais 8. E 9 mais 8, 17. O que o enunciado nos pede? F de menos 2 mais o g de 9. Então, é menos 14 mais 17. Isso é igual a 3. B. Questão 34. Um triângulo pode ser classificado como obtusângulo quando? Quanto à classificação dos ângulos, um triângulo pode ser acutângulo,
esses ângulos aqui, os 3 internos, eles medem menos que 90. São agudos, é o acutângulo. Aí tem o retângulo. O retângulo, ele tem um ângulo reto, não tem como ter dois, tem um reto. E o obtusângulo, ele tem um obtuso, que mede mais que 90. Não tem como ter dois. Então, possui todos os lados com a mesma medida? Não, isso é equilátero. Possui um ângulo interno de 90? Não, isso é retângulo. Todos os seus ângulos internos possuem medidas inferior a 90, acutângulo. Possui todos os lados com medidas diferentes, escaleno. E apresenta um dos ângulos internos maior que 90. Ok, tá feito. Próxima questão. Qual é o volume de uma pirâmide com base quadrada, altura de 23 centímetros e lado do polígono da base medindo 12? Bom, volume de pirâmide, ele é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 1/3 da base. Quanto mede a base? A base, ele está dizendo que é um quadrado de lado 12. Então, se eu tenho um quadrado de lado 12, a área é 12 vezes 12, 144. E a altura é dada aqui, 23. Então, só multiplicar 1 vezes 144 vezes 23 e dividir o resultado por 3. Você vai encontrar 3.312 divididos por 3. E isso é igual a 1.104 centímetros cúbicos. 36. Se Amanda vai ao cinema, então Ju vai ao parque. Se Ju vai ao parque, então Renan joga bola. Se Renan joga bola, então Carlinha não brinca de boneca. Se Carlinha não brinca de boneca, então ela não dança jazz. Se ela dança jazz, então Bela gosta de matemática. Reparou que ficou tudo muito encadeado assim? Considerando que Bela não goste de matemática, a gente vai lá. Então veja. Se Amanda vai ao cinema, acontece isso, que acontece a próxima, que acontece a próxima, que vai acontecendo, até que Bela gosta de matemática. E eu posso dizer, então, se Amanda vai ao cinema, Bela gosta de matemática. Então, eu tenho alguma coisa nesse sentido aqui, ó, que a proposição A implica na proposição B. Se Amanda vai ao cinema, Bela gosta de matemática. Mas o que acontece? Segundo o enunciado, a Bela não gosta de matemática. Então, eu tenho aqui uma negação, porque Bela não gosta de matemática. Não deu certo isso aqui. Então, nós vamos pegar lá na tabela a verdade do implica, na implicação, e vamos analisar essa tabela verdade e ver o que acontece. Na tabela verdade, a gente pode ter a primeira verdadeira ou falsa. E a segunda proposição pode ser verdadeira ou falsa. E a gente sabe que da implicação, a única possibilidade dela ser falsa é quando a primeira é verdadeira e a última é falsa. A segunda é falsa. Por que isso? Porque uma coisa verdadeira não pode implicar numa falsa. Nas demais, é sempre verdadeira. E o que a gente sabe? Que essa segunda proposição, ela é falsa. Porque a Bela não gosta de matemática. Então, ou eu estou falando disso, ou eu estou falando disso. Mas a gente sabe que, para que isso aconteça, a possibilidade que a gente tem disso acontecer e ser uma verdade é que a primeira proposição deve ser falsa. Portanto, Dona Amanda não vai ao cinema. E tem essa alternativa. Amanda não vai ao cinema. É D. Próxima questão.
A Anitta fez um bolo com massa de 1,2 kg, que é 1.200 gramas. Ela reservou 40% do bolo para levar em um piquenique. Quantos gramas do bolo a Anitta levou para o piquenique? 40% de 1.200. Você pode escrever assim. Você pode usar o número decimal se você quiser. Aqui, a gente pode dividir 1.200 por 100 e dividir 100 por 100. E aí vai ficar 40 vezes 12. Mas 40 vezes 12, eu faço 4 vezes 12 de cabeça. Mas como era 40, 480 gramas. Resposta letra A. Com base na sequência lógica a seguir, os valores de x e y são respectivamente iguais a... Tem uma sequência. E precisamos descobrir como é que se forma essa sequência. Então, se você olhar aqui, ó, do 7 para o 21 foi só multiplicar por 3. Mas do 21 para o 28 não é multiplicar por 3. Do 21 para o 28, eu somei 7. Esse pode ser o padrão, a gente precisa descobrir se é isso o padrão. Porque de 7 para 21, eu poderia dizer que somei 14, por que não? Agora vamos lá. Do 28 para o 84, o que acontece? Não é somar 14, como eu falei, né? É vezes 3. Mas do 84 para o 91, eu somo 7. Então, eu já sei qual é o padrão. Ora eu multiplico por 3 e ora eu somo 7. Então, multiplico e somo. Multiplico e somo. E ficou fácil. Então, no caso do x, eu tenho que multiplicar 273. E no caso do y, eu tenho que somar 847. Portanto, C. Questão 39. O triplo do máximo divisor comum entre os números 42 e 36 é igual a... Bom, o enunciado nos pede para determinar o máximo divisor comum entre esses dois números aqui. Então, nós temos que descobrir por quais números o 42 é divisível, por quais números o 36 é divisível, e o máximo divisor comum vai ser aquele, o maior número comum aos dois. Então, a gente sabe, por exemplo, que o 42 dá para dividir por 2. 42 dá para dividir por 7. Então, esses são os números que o 42 é que a gente consegue dividir 42. E o 36? 36 dá para dividir por 2, dá para dividir por 6, por 9. Mas o que o enunciado nos pede é o comum. Então, eu tenho que saber um, saber o outro e pegar o maior deles. E até chamando a atenção aqui que depois tem que multiplicar por 3. Então, vamos lá. Eu quero máximo divisor comum entre 42 e 36. Um processo é você pensar como eu falei. O outro é utilizar a decomposição em fatores primos. Normalmente a gente divide por 2, 3, 5, 7, não mais que isso. Vou dividir por 2. O 42 dá para dividir por 2, vai dar 21. E o 36 também dá 18. Repare que eu dividi por 2 os dois números, então eu vou circular ele aqui. Agora eu vou dividir por 2 de novo, mas o 21 não dá. E o 18 vai dar 9. Então, repare que quando eu divido por 2, só o 18 que eu dividi. Agora, não dá mais para dividir por 2, vai dar por 3. E quando eu dividir por 3, eu vou conseguir dividir os dois. Eu vou dividir 21 por 3, que dá 7, e o 9 por 3, que dá 3. Vou dividir por 3 agora. Aqui vai dar 1. E o 7 fica 7 mesmo, porque não dá. E agora eu divido por 7. Aqui vai dar 1, e eu repito 1. Veja que eu dividi, fiz a decomposição em fatores primos do 42 e do 36. Mas na hora que eu fiz a divisão, somente aqui e aqui, que eu consegui dividir os dois números. Eu dividi por 2 e por 3. Então, o MDC desses dois números é o 6. 2 vezes 3. Esse é o MDC. Como o enunciado nos pede o triplo, eu tenho que multiplicar por 3 e a resposta vai ser 18. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Considerando que na figura seguinte
RST são retas paralelas entre si, o valor de x é igual a... O que acontece? Aqui é uma questão de teorema de Tales. Tales diz que num feixe de retas paralelas, as transversais determinam segmentos proporcionais. Então, isso quer dizer que 4 está para x mais 2, assim como menos 7 está para x menos 7. Que eu queria fazer uma ressalva. É muito estranho a gente ter uma medida menos 7. Esse menos 7 fala que esse segmento aqui mede menos 7. Isso não faz muito sentido, não faz sentido em matemática. Uma medida ser negativa, um comprimento ser negativo. Mas, então pode ser que essa questão tenha sido até anulada, mas eu no gabarito que eu tenho, depois eu vi que é o provisório, ela não consta como anulada. Mas se você por um acaso encontrar como anulada, é por isso. Agora nós vamos aplicar a propriedade das proporções. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes x menos 7 é igual a menos 7 vezes x mais 2. E aí a gente aplica a propriedade distributiva. 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 7, menos 28, é igual a menos 7x e menos 14. X de um lado, números do outro. 4x mais 7x igual a menos 14 mais 28. Então, 11x igual a 14. Para eu achar o valor de 1x, vai ser só dividir por 11. Portanto, espero ter te ajudado. Resolvi aqui a prova rapidinho. É uma prova mais curta mesmo e mais rápida, assim, os conteúdos dela. Mas se você está estudando e você quer um material mais estruturado, na ordem lógica, assim, para facilitar teu estudo, veja na descrição do canal. Eu tenho diversos cursos com materiais inéditos que você não encontra aqui no YouTube. Aproveita. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos!